Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Marcelino Braga e eu sou, conforme expressões políticas, de uma família terrivelmente evangélica, embora eu não tenho seguido uma religião. Mas olha, os meus avós eram protestantes da Igreja Batista, meus pais idem. Eu sou de uma família de 5 irmãos ao todo, 2 moças e mais um rapaz além de mim. E eu tenho também um irmão gêmeo. Então nós somos em 5 aqui em casa, ao todo. E todos os meus irmãos também são evangélicos, até aquele que é gêmeo de mim. O Márcio, eu sou Marcelino e ele é Márcio. Até ele segue o evangelismo. Eu não. Eu acabei me encontrando de uma outra forma e cada um é cada um. No entanto, Paulinho, eu tenho acesso à Bíblia. E eu sou um homem profundamente conhecedor da palavra. E dentre as coisas escritas importantes na Bíblia, tem uma que eu quero destacar hoje. 2 Coríntios, do versículo 11 ao 14, está escrito lá: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Como você apresenta as cartas e elas não são escritas para o seu ouvinte, são narradas, até peço-lhe a gentileza de você repetir 2 Coríntios, do versículo 11 ao 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então lá na minha família, eu aprendi desde muito cedo, eu, Marcelino, aprendi com o vovô, com vovó, depois com meu pai, com a minha mãe, e os meus irmãos todos sabem que o diabo às vezes ele se transfigura em anjo de luz. Em anjo de luz. É a forma que ele tem para nos ludibriar. Naquela noite foi assim que aconteceu. Veja, deixa eu explicar. Eu não vou citar nomes das cidades, mas é assim, pertinho da minha cidade, há uma cidade bem maior de 350 mil habitantes. Emprego, a gente vai trabalhar nessa cidade de 350 mil habitantes. O lugar onde nós morávamos era um lugar dormitório, que dista dessa cidade maior 30 quilômetros, é a distância que tem dessa cidade de 350 mil habitantes para a cidadezinha onde nós moramos. A nossa cidade tem por volta de 6 mil habitantes. Então ela funciona como cidade dormitório. Eu ia trabalhar lá, na cidade de 350 mil habitantes, e quando eu pegava aquele ônibus, era o último ônibus que fazia a interligação municipal da cidade de 350 mil habitantes para de 6 mil, nessa distância de 30 quilômetros. Pegava o último ônibus, ele partia da rodoviária exatamente às 11h30 da noite. 11h30. Não, dificilmente esse ônibus ele lotava. E naquela noite não foi diferente. Em verdade, era eu e mais 5 passageiros. Nós estávamos em 6 no ônibus. Mas o motorista, ele era o 7º dentro do ônibus. E assim, nós partimos da rodoviária às 11h30, como de costume. Só que esse ônibus, ele não pegava só o passageiro na rodoviária. Na medida em que ele ia pelo percurso, se alguém acenasse com a mão, o motorista parava e apanhava a pessoa. Bem, nós saímos da tal cidade, vamos chamar de cidade grande,
a de 350 mil habitantes, onde nós trabalhávamos, nós saímos da cidade e pegamos já a estrada que rumava a pequena cidade de 6 mil habitantes. Obviamente que aquelas pessoas dentro do ônibus, elas estavam cansadas, porque todo mundo que estava ali dentro era trabalhador. Na verdade, entre os passageiros, eram 4 mulheres e pelo menos 2 homens, eu e um outro, mas a maioria era de mulheres. Então nós estávamos em 6 em passageiro. Como eu disse, com o motorista éramos 7, mas todos já bem cansados. Então quando o motorista pegou aquela estrada, que era uma estrada, aliás, difícil, bem assim, judiada, esburacada, não era de chão, era asfalto, mas bastante judiada, ele ia mais devagar. E foi ali, a noite estava escura, sequer tinha lua, que o motorista viu alguém acenando. Já fora da grande cidade, já na estrada, ele parou para que aquele passageiro entrasse. E aí, uma surpresa. Quem foi que entrou no ônibus? Um palhaço. Um palhaço devidamente vestido de palhaço, o rosto pintado de palhaço, a fantasia de palhaço, inclusive com aquele sapato imenso que o palhaço tem. Eu deduzi o seguinte, na hora que eu vi o palhaço entrando naquele ônibus, falei, bom, é um palhaço, saiu de uma festa, devia estar animando alguma festa, ainda mais que era a noite da sexta-feira, devia estar animando alguma festa e saiu da festa e pegou o ônibus. Puxa, mas sequer teve tempo de se trocar, porque a gente deduz, imagina, que o palhaço, quando termine a apresentação, ele pudesse se trocar. Tinha mala na mão? Não, não tinha nada. Não tinha maleta nenhuma na mão, absolutamente nada. Estava vestido de palhaço. Mas tudo bem, devia ser um trabalhador como eu, como qualquer um. O motorista também se admirou. Algumas pessoas no ônibus dormiam. Só que aquele palhaço entrou e quando eu imaginava que ele fosse se sentar, e o motorista também. Não, ele não se sentou, ele começou a brincar. Naquele corredor do ônibus, ele ia até o fundo, ele voltava e começou a brincar e acordar todo mundo que estava no ônibus, fazendo palhaçada com as pessoas. Aquelas brincadeiras. Sim, eu não vou dizer que de mau gosto, não. Ele era até engraçado, o palhaço, sabe? Ele tinha uma graça, mas, meu Deus do céu, as pessoas, naquele corujão, a gente chamava aquele ônibus de corujão. Ele era o último que saía da grande cidade para ir para a cidade pequena. Ele era o último. O motorista já era até conhecido nosso. Era o corujão. Todo mundo que estava ali estava cansado, todo mundo queria descansar, dormir. E quem falou que o palhaço deixava? Ele começou a acordar as pessoas, ia fazer graça, e acordando as pessoas, e a mim, eu de repente comecei até a rir daquele palhaço, que não parava de fazer as palhaçadas dele. E quando ele está no auge, no clímax dessas palhaçadas, o motorista tocou mais um pouquinho. Depois que o palhaço entrou, o motorista tocou o quê? Mais uns 3 quilômetros, se tanto, vai 4 quilômetros, e de repente uma explosão. Um pneu do ônibus explodiu, estourou, e era justamente um pneu dianteiro do ônibus. O motorista teve grandes dificuldades para manter o ônibus na pista. Apesar da estrada ser ruim, você sabe, ele estava numa velocidade um pouco maior. Perto de uns 80 km por hora, não mais do que isso. Se fosse uma velocidade maior, ele não teria o menor controle. E aí, o palhaço, que estava de pé, fazendo graça, eu me lembro que o palhaço, ele se equilibrou naquele corredor, e dentre todas as pessoas que estavam dentro do ônibus, ele era o único que estava de pé. Ele se equilibrou no corredor e ele ria, enquanto o ônibus zigue-zagueava, ia para a esquerda, para a direita. O ônibus invadiu a pista que vinha no sentido contrário. Era a pista simples, uma que ia, uma que voltava. A sorte é que era muito tarde da noite e ali praticamente aquela hora não tinha movimento. Então não vinha ninguém no sentido contrário, senão teria havido uma colisão frontal do ônibus batendo de frente com o outro ônibus. E aquele palhaço rindo, ele se equilibrava e ria. De certa forma, a partir deste momento nós ficamos o quê? Assustados. Foi quando o motorista conseguiu controlar o ônibus e conseguiu pará-lo no acostamento da estrada. E aí nós perguntamos, e então, motorista? Foi quando ele disse, olha, estourou o pneu dianteiro. E não tem o que fazer essa hora. Já meia-noite, porque nós partimos da rodoviária às 11h30, mas com essas demoras todas, já chegando à meia-noite. E não tem o que fazer essa hora. E agora? Nós estávamos mais ou menos ainda de distância da cidade para a qual íamos, a nossa cidade,
nós estávamos distantes ainda da minha cidade, tinha mais de 20 quilômetros, 20, 21, por aí, 22 quilômetros. Aquela hora da madrugada não dava para chegar a pé. Eram senhoras, mulheres que estavam ali no ônibus, 4. Eu, 5, um outro rapaz que estava 6, motorista 7 e o palhaço. Você vê que o palhaço ele inteirava o 8º passageiro, de forma que até ficou dividido 4 homens e 4 mulheres. E agora? Voltar para a cidade grande talvez fosse até o mais indicado, porque afinal de contas, da cidade grande a gente estava mais perto, coisa de 6, 7, 8 quilômetros. Então mais ou menos isso. Já era também uma boa caminhada. Foi quando o palhaço falou pro motorista: ei, com aquela voz de palhaço. Ele não mudava a voz pro natural, pro normal. Você sabe que o palhaço tem uma voz característica. Ei, eu conheço um motel aqui perto. Vamos pro motel. Ficaremos mais seguros lá. Dormiremos todos lá, no motel aqui perto. As mulheres se assustaram, se apavoraram, que quando você fala a palavra motel, de certa forma, assusta. É diferente. Motel para o norte-americano, para o cidadão norte-americano, é simplesmente um lugar onde se pernoita. Motel é um hotel de beira de estrada nos Estados Unidos. É diferente. Para nós, o motel, ele tem uma ligação direta e estreita com sexo. Então, quando o palhaço disse aquilo, eu sei onde tem um motel aqui perto, a gente vai pro motel, a gente fica no motel, dormimos todos no motel. Com aquela voz de palhaço, as mulheres se assustaram. Eu também me assustei, mas o motorista e o outro rapaz, eles acharam que talvez fosse até o mais prudente. Já passava da meia-noite. Chegar na nossa cidade não dava. Voltar para a cidade grande era distante. Segundo o palhaço, o motel era pertinho. Inclusive, nós olhamos e realmente o palhaço não falava bobagem, não. Havia uma placa indicando, era uma estrada de chão, e o palhaço disse, mais 1000 metros nós chegamos no motel. Então nós estabelecemos ali numa reunião, e aí vamos, porque nós vamos ter que ficar dentro do ônibus, apesar de estarmos ali mais ou menos em 8 pessoas, era perigoso, até por isso eu não estou divulgando o nome da cidade, sabe? Eu não estou divulgando o nome das cidades. Realmente era uma região bastante perigosa, a gente ficou com medo disso. Se era para caminhar um pouquinho e estaríamos seguros, de acordo com o palhaço. Então naquela reunião dissemos, sim, então vamos. Explicamos para as mulheres, elas logo entenderam, obviamente. Haveria total e absoluto respeito. Evidente, não era porque a gente estava indo para um motel que as coisas deveriam mudar. E foi aí que o palhaço tomou a frente. E ele ria. Eu falei, mas pera um pouquinho. Ele continuou fazendo palhaçada. Desde o momento em que ele entrou no ônibus, ele não parou de fazer palhaçada. Ele continuava fazendo palhaçada. E no momento em que ele fazia as palhaçadas foi quando houve o estouro do pneu. E ele tomou a frente naquela caminhada para o motel. Foi nesse momento que nós estávamos caminhando com destino ao motel e ele disse, já estamos chegando, já estou vendo o luminoso do motel, o que ninguém tinha visto ainda. Mas sabíamos que tinha sim um motel na frente, porque havia placa indicando. Já estamos chegando. Faltava coisa assim de 500 metros. Vem uma moto. E essa moto, ela vem numa boa velocidade, tá um casal na moto. Esse casal tá vindo assim de trás, ele sai da estrada e ele vem numa moto, aquele casal na moto. E todo mundo fez sinal pro casal parar. Porque quem sabe o casal pudesse ajudar a gente ali. No entanto, apesar das mulheres que estavam conosco, e nós estávamos em 8, eu acho que o piloto da moto, eu não sei se quem pilotava era o homem ou era a mulher, ficou com medo. Ficou com medo tanto que a pessoa passa por nós, mas em altíssima velocidade com a moto. Então ela desviou assim, tipo, ó, não entra na frente que eu atropelo. E assustada, com o pavor daquela noite, a pessoa que pilotava a moto acelerou a moto com tudo. E foi aí que o palhaço disse, mas não vão longe, vão cair, quer ver? Vão cair, quer ver? E ele levantou assim a mão, quando nós vimos a moto cai na frente. Escutamos até os gritos das pessoas caindo na moto da frente. Foi aí que o palhaço começou a gargalhar. Não quis parar! Caiu, tá vendo? Tá vendo? Com aquela voz de palhaço. Foi nesse instante que eu me lembrei da minha família.
E me lembrei de 2 Coríntios, dos versículos 11 ao 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Eu pensei. Olhei por uma das senhoras do ônibus e ouvi que pelo comprimento do cabelo ela poderia ser evangélica. Aquela mulher me parecia ser evangélica, ser uma cristã. Enquanto o palhaço ria da queda daquelas pessoas na moto e se encaminhava conosco para um motel, eu cheguei naquela senhora e falei baixinho para que ela ouvisse: a senhora tem uma Bíblia aí? Ela estava com uma sacola na mão. Eu cheguei para aquela mulher e eu perguntei: a senhora tem uma Bíblia aí? E a mulher, sem entender, ela fez que sim com a cabeça para mim. Eu não sei se já entendendo, mas ela nem falou. Ela fez afirmativo com a cabeça assim, ela tinha. Então eu fiz um sinal para ela: me dê a Bíblia. Ela enfiou a mão na sacola e me entregou a Bíblia. Eu falei: agora eu vou tirar a prova dos 9. O palhaço ria, ele caminhava à frente, eu me aproximei com as mãos para trás escondendo a Bíblia, e quando eu me aproximei bem do palhaço, que ele veio gargalhando para o meu lado, ainda rindo daquelas pessoas que tinham caído na moto, eu abri a Bíblia na frente dele. Eu nem sei em que momento da Bíblia eu abri a Bíblia na frente dele e falei: alguma reação haverá. E foi aí que a coisa mais impressionante da vida eu vi acontecer. O palhaço deu um grito e desapareceu. Não apenas diante de mim, mas diante daquelas outras pessoas que ali estavam. Era eu e mais 6. Éramos 7 fora o palhaço. Era eu e mais 6. E todas assistimos o palhaço desaparecer, se evaporou no ar, tal qual aparecera. Desapareceu no ar. Foi nessa hora que muita gente caiu de joelhos. E todo mundo começou com a sua fé e dentro da sua fé, a fazer uma oração. O palhaço desapareceu. Ele deu um grito e desapareceu. E eu mantive a Bíblia firme e aberta em minhas mãos. Recuperamos o fôlego, recuperamos as forças e chegamos até a moto onde as pessoas tinham caído. O casal tinha caído. O casal que havia caído estava se limpando da sujeira, porque eles caíram ali era terra, era areião. Eles estavam se limpando daquela areia no corpo, ainda mantendo os capacetes. Só que nós nos aproximamos, chegamos até onde eles estavam. E aí eu conversando, e nós conversando com as pessoas da moto, era um casal de fato, que estava realmente indo para o motel. Aí eles esclareceram que, na verdade, eles voaram com a moto porque eles viram um bicho horroroso no meio de nós. Eles não viram o palhaço. Eles viram um bicho horroroso. De acordo com a descrição feita pelo casal, eles viram um cachorro imenso, com os olhos vermelhos e boca aberta. Era o momento que o palhaço estava rindo. E a boca aberta, e eles viam as presas do cachorro. E por medo desse monstro, que não era só um cachorro, aquele era um monstro, eles aceleraram a moto passando por nós. O que, na verdade, apenas corroborava com tudo que havia acontecido. Aquele palhaço era o diabo transfigurado num anjo de luz. Esse anjo de luz para nós era o palhaço, digamos assim. Porque o palhaço é algo do bem. O palhaço é algo do bem, é algo que alegra, é que brinca, é que traz alegria, riso. Ele estava transfigurado. E sabe-se lá Deus o que aquele palhaço faria com cada um de nós naquele trajeto, naquele caminho. Só sei dizer que esse casal acabou nos ajudando e nós ajudando esse casal. Acabamos chegando lá no motel. Foi ali que de fato nós passamos a noite. Os homens se dividiram, o casal depois tomou o seu rumo, mas nós, os homens, nos dividimos, enquanto que o motorista esperava o dia amanhecer para que ele fizesse contato com a empresa, porque na verdade não adiantava ele contatar a empresa que estava fechada. Esse ônibus, ele quando fazia viagem, esse ônibus pernoitava lá na casa do motorista, porque a garagem do ônibus, em verdade, ficava na cidade grande. Então depois o motorista fez contato, foi feita uma substituição, veio o mecânico para a troca do pneu do ônibus que estava estourado na beira da estrada, e no dia seguinte nós seguimos viagem. Mas todos estes fatos nós assistimos, nós vimos acontecer. E não apenas uma pessoa, porque normalmente essas coisas místicas, essas coisas carregadas de sobrenaturalidades e de mistérios, elas acontecem diante de uma pessoa só. Mas aqui aconteceu diante de todos nós.
Éramos 6 passageiros, mais um motorista, 7 pessoas. E envolvendo o casal da moto, 9 pessoas. Essa era a história, meu amigo, que eu tinha para te contar. Uma história que eu reputo das mais importantes deste quadro especial que você tem da história da meia-noite. Até porque tudo aconteceu de fato à meia-noite. Eu gostaria muito de receber o seu comentário aqui neste canal a partir de agora. Por favor, comente.